combate à corrupção, liberação do porte de armas, expulsão do comunismo ou ódio ao PT, entre outros. Esses aí foram alguns dos alicerces que edificaram o governo Bolsonaro. Mas um que eu ainda não citei, que talvez seja esse o mais forte dos alicerces, é o alicerce dos evangélicos. E você vai entender por quê assistindo a esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Vanderlei Lopes e este é o canal Eu Sou do Povo, e foi através de um simples verso bíblico que Bolsonaro assinou para o povo evangélico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não foi só isso, ele também se cercou de grandes nomes do meio, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. Seu ministério está lá, alguns evangélicos como a pastora Damares, Marcos Feliciano, né? Otone de Paula, né? e Magno Malta, entre outros. Bem, mas nós entendemos que durante algum tempo houve uma época em que, quando se falava na presença de um evangélico em um programa popular, isso era o acontecimento, era o reboliço entre o povo evangélico. E ainda mais quando esse cantor gospel se apresentava no programa da Rede Globo. Imagine, Aline Barros no programa do Luciano Huck, Kleber Lucas no Domingão do Faustão. Imagine um pastor, né, surgindo lá no programa Encontro com Fátima Bernardes, ou ainda sendo entrevistado no Conversa com Bial. É o acontecimento do momento. E não é só porque a Rede Globo é uma emissora muito próxima do catolicismo, não é só por isso. Para a maioria, né, dos evangélicos, a Rede Globo é considerada aí como o portal, né, dos infernos na sua sala. É essa, velho? Da onde vem a miséria? Porra, é? Tipo, a Rede Globo, para muitos evangélicos, é aquela que ensina que a prática do adultério, do homossexualismo, a destruidora de famílias, né, tradicional, diríamos assim, pelos evangélicos. Então, ter, né, a presença de alguém do meio numa emissora como essa, quando essa emissora abre as portas para alguém do evangelho sair, é um grande reboliço. A propósito, eu fiz aqui um vídeo que fala sobre a interferência da Globo no meio político, e eu vou pedir aqui ao Sobretudo, né, que é o meu filho David, que faz as edições do vídeo, para que ele coloque aqui em algum lugar a sugestão para esse vídeo, muito bacana, por sinal. E aí, como voltando ao nosso assunto, então, entre outras coisas, Bolsonaro também trouxe, né, o combate aos ensinos que essa emissora traria, e isso uniu todos os evangélicos ao seu lado. Mas Bolsonaro é o cara que sabe perfeitamente se utilizar de versículos, e ele também sabe que a verdade que ele diz aí, conhecereis a verdade vos libertará. Existe um versículo na Bíblia que diz o seguinte: Jesus se intitula como o caminho, a verdade e a vida. E vamos destacar a verdade, certo? Em um outro versículo mais adiante, Jesus faz uma comparação muito interessante. Ele compara um homem que ouve as suas palavras e as cumpre, né, com aquele cara sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem o vento, a tempestade, a chuva, e a casa permanece de pé. Já aqueles que ouvem sua palavra e não as cumpre, ele compara ao louco que constrói a sua casa sobre a areia, e vem vento, a tempestade, e a casa cai. PT, perca total. Eu entendi a referência. Se você chegou até aqui, eu quero pedir a você, desde já, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe, por favor. Estamos na meta de alcançar pelo menos 20 inscritos por enquanto. Nós ainda estamos em 18. Se você for o 20º inscrito no nosso canal, nós vamos arrumar uma maneira aí de te presentear de alguma forma, tá bom? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Por favor, nos ajude. Talvez você esteja percebendo aí que nós estamos meio fanho, né? Estivemos aí gripado. Guess what, bitch? Coronavirus! Apenas gripe, nada de coronavírus, tá bom? Mudamos aqui
imediatamente o nosso cenário por motivos técnicos. Talvez você esteja ouvindo um barulho aí de fundo, mas isso é normal, faz parte. Pois bem, então se você deve entender que a verdade deve ser sempre o alicerce de toda edificação. O principal alicerce deve ser a verdade. A gente vamos lembrar de um episódio muito interessante que também é comentado, é dito na Bíblia, onde houve um momento em que teve que se escolher entre Jesus e Barrabás. Presta atenção. A política representada por Pôncio Pilatos já havia feito de tudo para libertar Jesus, porque eles perceberam que não havia motivos para condenar aquele homem à morte, né? Então, fizeram de tudo o que foi possível, mas não conseguiram. E aí, eles jogaram a decisão do que seria feito a Jesus nas mãos dos evangélicos, ou, digo, dos religiosos daquela época, né? Saduceus, fariseus, né? Até porque a política, Pôncio Pilatos, não queria ser responsável pelo sangue de um inocente. Daí que os líderes religiosos daquela época, saduceus, fariseus, né, induziram ao povo a escolher que libertasse Barrabás. Certo? Então, o que eu quero dizer a você? A base, se você se baseia, se você tem a verdade como alicerce, você tem que entender que a verdade tem que conduzir os seus caminhos. Se você não deve usar a verdade apenas como um mantra, né, ou para ilustrar um objetivo ou um ideal. Veja bem, os ventos estão soprando sobre este governo. Muitos governos já caíram. Nós vimos a queda estrondosa aí do governo de Collor de Mello. Nós vimos a queda do governo Dilma. Inclusive, a propósito, um governo que demorou bastante para cair, que foi o governo do PT. Se a base for a verdade, de acordo com a Bíblia, a sua casa estará firme. Isso não significa que você vai permanecer no poder, mas que você se mantendo firme na verdade, você terá condições de superar qualquer eventualidade que possa surgir. Devemos entender uma coisa. A mentira também é um vento que pode soprar forte para destruir a sua edificação, tá? O seu pode derrubar, né, aquilo que você construiu sobre o alicerce, mas se estiver construído em cima do alicerce da verdade, a verdade surgirá muito breve. Sabemos que a Bíblia considerava a verdade como uma coisa muito valiosa e importante. Lembramos, Jesus ele foi condenado à morte e não mudou nada daquilo que ele havia dito. Ele não se aliou aos religiosos daquela época, que o perseguia por inveja, né? Ele não fez nenhum tipo de acordo com a área política daquela época. Ele se manteve naquilo que ele considerava verdade. Obviamente, ele foi condenado à morte. Todos sabem, né? Crucificado, entre outras coisas. O importante não é se manter no poder. O importante é se manter na verdade. É a verdade, né? Afinal de contas, que liberta. Liberta você da corrupção, né? E traz você à luz. A luz que sempre vai brilhar no momento oportuno e que vai fazer você se destacar dentre os corajosos e os covardes. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu acho que eu já disse, mas não custa nada repetir. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, tá bom? E é como eu já falei, nós estamos buscando até o momento o nosso 20º inscrito. Se você for o 20º inscrito, nós vamos buscar um meio de te presentear de alguma forma. É isso aí, amigo. Um abraço e espero que esse período tão conturbado passe, que a gente tenha vitória sobre essa pandemia, sobre essa crise. Um abraço a você e até o próximo vídeo. Quando eu estou mais envolvido com os interesses e mais encantado com as propostas deste mundo do ponto de vista político do que com os valores do reino, eu falei ontem à noite e torno a repetir: nós não podemos nos
calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são outros. Nós não